Olá, estrategista! Seja muito bem-vindo a mais uma aula do Estratégia Média. Eu sou o Rodrigo Fresati, professor da Neurologia. Um grande prazer falar com você. Essa aqui é uma aula preparada de forma bastante direcionada para você que está antenado, está interessado nessa novidade, né? Que é a prova ENAMED ENARE. Então, eu vou falar um pouquinho sobre AVC, que de longe é aquele subtópico mais importante dentro da neurologia e que certamente a gente tem que saber, tanto para a prática quanto para qualquer prova que venha a ser feita e que possa eventualmente cobrir neurologia. E claro, ENAMED ENARE é uma prova que visa, pelo menos na ideia, né, ser bastante abrangente em termos de cobrança, sem dúvida nenhuma, esse é o tópico quente da neurologia, perfeito? Então, desde já, estou à sua disposição para eventuais dúvidas. Meu Instagram é o @neurofresati ou pelos canais oficiais de comunicação do Estratégia Média. E o objetivo, claro, é poder atender a você, é poder te ajudar para que a gente possa juntos, né, melhorar, otimizar a performance nesse subtópico e em tantos outros que eu tenho certeza que você vai assistir bastante antenado aqui com a gente, tá bom? Então, para falar de acidente vascular cerebral, a gente começa do básico e aí a gente vai construindo o raciocínio, perfeito? Então veja só, síndrome neurovascular é o conjunto de sinais e sintomas cuja origem é o déficit de irrigação cerebral para uma determinada região. Então entenda comigo o seguinte, ó, eu tenho diferentes especificidades, diferentes ações mediadas por determinadas regiões cerebrais. Se uma determinada região deixa de receber suprimento sanguíneo, eu vou deixar de ter aquelas ações. Tá? A gente já vai ver isso mais em detalhes. Mas esse é o cerne de uma síndrome neurovascular. Deixou de chegar sangue para aquela região deixa de funcionar e os sinais e sintomas daí consequentes vão variar de acordo com a região afetada. Perfeito? 80% das vezes eu estou falando do evento de etiologia isquêmica, o que é muito importante porque é aqui que eu tenho a maioria das questões, né, que é o tratamento agudo do AVC isquêmico. A gente vai ver isso em bastante detalhe. E em apenas 20% das vezes, a origem é hemorrágica. Também vou passear por isso aqui nessa aula, tá? Perfeito. Então, antes da gente começar com a abordagem inicial e aí sim focar no AVC isquêmico e depois no AVC hemorrágico, vamos entender mais em detalhes o que é uma síndrome neurovascular. Então, entenda comigo o seguinte, ó. Vamos imaginar os territórios de irrigação da circulação anterior, portanto, mediados, né, por ramos ou comunicações da artéria carótida interna. Então aqui eu tenho um esquema, um corte coronal de metade do hemisfério para a gente poder ver isso em detalhes. Então aqui está representado para você, embaixo, a artéria carótida interna, aqui em cima a artéria cerebral anterior e aqui é a artéria cerebral média. Mas eu tenho um ramo da artéria cerebral média que eu vou chamar de proximal e eu tenho um ramo da artéria cerebral média que eu vou chamar de distal. E depois, essa artéria cerebral média, ela subdivide. Esse ramo mais distal é o M2, divisão superior, e esse é o M2, divisão inferior. Por que é M2? Porque eu chamo tanto a cerebral média proximal quanto a distal de artéria cerebral média ramo M1, perfeito? E aqui eu tenho as artérias lentículo-estriadas, que são esses finos ramos que saem ali de determinado ponto da artéria cerebral média. Então guarda isso. A carótida interna vai dar origem à ACA, cerebral anterior, e à cerebral média. Cerebral média tem um segmento antes de se dividir, que é o segmento M1, que pode ser topografável, você já vai entender como, antes ou depois da emergência das artérias lentículo-estriadas, que são esses finos ramos que irrigam a chamada cápsula interna, você já vai entender a relevância disso. E uma vez que ocorre a divisão da cerebral média, eu deixo de chamar aquilo de cerebral média segmento M1 para chamar de cerebral média segmentos M2. Divisão superior, divisão inferior, tá? Eu não quero que você fique extremamente preocupado com isso, mas isso já caiu em provas antes, então é importante entender o básico dessa divisão, tá? E como que isso se correlaciona com os sintomas do paciente, certo? Então guarda essa explicação básica. Muito bem. Se eu tiver um evento envolvendo a artéria cerebral anterior, todo esse território em azul, ele vai se tornar disfuncional. E o que esse território em azul faz em termos de função? Essa é a ideia. Eu vou deixar de ter a função desse território em azul. E esse território em azul é a origem
dos neurônios motores que vão para a perna contralateral. Então eu tenho aqui os neurônios motores que vão se direcionar para quem? Para a perna. Portanto, se eu tenho lesão desses neurônios motores, eu deixo de ter a comunicação, né, desses axônios lá com a via motora, que vai descer, e você bem lembra que vai cruzar para o outro lado, lá no bulbo, né, a famosa decussação das pirâmides, perfeito? Então eu vou ter o déficit de força da perna contralateral. Além disso, esse mesmo território, ele também é importante para controlar a volição da fala. O que é volição da fala? É a capacidade de iniciar a fala, é a vontade, entre aspas. Então o indivíduo ele fica com abulia, ele fica com mutismo, ele tem toda a força preservada para falar, mas é como se ele não tivesse iniciativa, que é a volição. Então isso pode gerar mutismo. Outra coisa que acontece é que é nessa mesma região que eu tenho o lóbulo paracentral, que é uma pequena estrutura que controla a micção. Então, da disfunção dessa região, advém a incontinência urinária. Então, guarda essa tríade. Eventos cerebrovasculares envolvendo o cerebral anterior vão levar a essa tríade. Fraqueza da perna contralateral, abulia, o mutismo e, finalmente, a incontinência urinária. Perfeito? Muito bem. E os eventos que envolvem a chamada artéria cerebral média? Aí aqui agora, eu quero que você pare, preste muita atenção no que eu vou te explicar, tá? Muita atenção. Eu vou apagar aqui para a gente não se confundir, tá? Tira aí uma foto mental do que eu expliquei até aqui e presta muita atenção, perfeito? Quando eu falo para você de eventos que envolvam a artéria cerebral média, eu vou começar explicando o que eu espero encontrar nos eventos que ocorrem depois das lentículas estriadas, perfeito? Depois das lentículas estriadas, né? Redesenhei para você poder lembrar. Muito bem. O que acontece aqui? Eu vou ter um déficit de força que ele é de predomínio brachiofacial. No evento cerebrovascular de cerebral anterior, não é a perna que fica fraca? Pois bem, no evento cerebrovascular da cerebral média, depois da lentícula estriada, quem fica fraco, na verdade, é o braço e o rosto. Por que é o braço e o rosto? Vamos entender isso? Pelo seguinte, pessoal. Se os neurônios motores que se originam no território da ACA vão para a perna, os neurônios motores que se originam aqui dessa região em verde, que é banhada pela cerebral média, eles vão inervar músculo da face e do braço. Portanto, se eu tenho lesão desses neurônios motores, eu vou ter disfunção da inervação motora do braço e do rosto, ok? Portanto, é uma hemiparesia contralateral brachiofacial. Eu também chamo isso de hemiparesia desproporcionada, ou seja, não há um envolvimento proporcionado de rosto, braço e perna, certo? Mas aqui entenda o seguinte, imagina você que o evento cerebrovascular, ele envolve, na verdade, um segmento mais proximal da cerebral média. Envolve esse segmento aqui. Qual é a diferença? Eu vou ter o envolvimento das lentículas estriadas. E o que isso acarreta em termos de clínica? Acarreta que, perceba que eu estava desenhando para você o trajeto dos axônios motores de todos esses neurônios motores. Muito embora exista uma somatotopia, ou seja, diferente função para diferentes neurônios motores, e eu consigo enxergar isso com um evento de cerebral anterior gerando fraqueza da perna, um evento cerebral média pós-lentícula estriada, gerando fraqueza de rosto e de braço, se eu olho para a cápsula interna, que é o ponto de focalização desses axônios, ou seja, onde todos eles vão correr juntos, como se fosse a espécie de uma vassoura de piaçava, em que todas, né, os fios eles se concentram no mesmo lugar, né? Se eu tenho lesão dessa região, que é a cápsula interna, na confluência desses axônios, todos os neurônios motores estarão afetados. Portanto, eu passo a ter uma hemiparesia proporcionada, envolvendo braço, rosto e perna de forma igual. Então, essa é uma informação muito importante, né? A proporcionalidade ou não da fraqueza me ajuda a inferir topografia, tá certo? Mais do que isso, e aí, independentemente de o evento da cerebral média estar antes ou depois das lentículas estriadas, eu ainda vou ter um déficit de sensibilidade
Esse especificamente segue esse mesmo raciocínio, tá? Então, se tiver um déficit pré-lentícula estriada, vai ser uma hemihipoestesia proporcionada. Se tiver depois uma hemihipoestesia, que ela é desproporcionada. A mesma coisa que eu desenhei para os neurônios motores vale para os sensitivos, perfeito? Igualzinho, tá? E eu vou ter outros sintomas que aí sim eles podem ocorrer independentemente do ponto de obstrução da cerebral média. Eu tenho desvio do olhar ipsilateral. Aqui, de forma simplificada, lado direito do cérebro empurra os olhos para a esquerda. Lado esquerdo do cérebro empurra os olhos para o outro lado, para a direita. Então veja, se eu tenho um AVC do lado direito, o lado direito deixa de empurrar para o lado esquerdo, portanto, os olhos eles vão ser empurrados em direção à lesão. Então, se o AVC é do hemisfério cerebral direito, o indivíduo pode desenvolver desvio ocular conjugado para a direita, olhando para o lado que está lesado. Perfeito? Então, é a situação que em inglês eles chamam de wrong eye. O que é isso? É o olho, né, desviado contralateralmente à hemiparesia, né? Então, veja, eu tenho um AVC do lado direito, o lado esquerdo está parético, mas o olho está olhando para o outro lado. Por que é wrong eye? Porque tem o right eye, de olho certo, né? Que é a situação em que eu tenho hemiparesia do lado esquerdo e eu estou olhando para a esquerda. Você vai falar, ué, mas isso acontece aonde? Na crise epilética. Na crise epilética, eu não tenho hipofunção desse território, eu tenho hipersincronização neuronal. E aí esse território fica com descarga elétrica. No começo eu tenho um movimento exacerbado, mas depois eu tenho a paralisia, principalmente de paralisia de Todd. É um diferencial de AVC, tá? Só que o grande ponto de diferença é nenhuma crise epilética gerando fraqueza, que é a tal da paralisia de Todd, o olho vai ficar desviado para o mesmo lado da hemiparesia, que é o inverso do que acontece no AVC. No AVC, o olho ele olha para o lado lesado. Portanto, se o AVC é à direita, olhos estarão desviados para a direita e a fraqueza será à esquerda. Ok? Além do desvio ocular, eu posso ter a hemianopsia homônima. Aqui, pessoal, esquece hemiretina nasal, temporal, quem vai para onde. Só lembra o seguinte, ó. Se eu tenho um AVC do lado direito, e aqui essas duas bolinhas representam os olhos olhando para frente, basicamente, AVC à direita, as duas metades esquerdas ficam disfuncionais. Ponto final. AVC à direita, eu tenho perda dos dois hemicampos esquerdos. Acabou. Perfeito? Então isso é o significado de hemianopsia homônima. Homônima de mesmo nome, mesmo lado. AVC à direita, duas metades esquerdas vão se tornar disfuncionais. E além disso, eu posso ter um sintoma especial. Se for do lado esquerdo, afasia, incapacidade de fala. E se for do lado direito, heminegligência, incapacidade de reconhecer os estímulos sensoriais do lado do paciente, do lado contrário ao paciente, tá? Vamos entender isso aqui, ó. Afasia. Eu tenho uma situação em que o indivíduo entende o que lhe é dito, mas ele não consegue falar de forma fluida, essa é a afasia de Broca, a afasia motora. E eu tenho a afasia sensitiva. É aquela que o indivíduo não entendeu nada do que você falou, mas ele está falando de forma fluida, só que não tem nexo. Então, nas duas, há uma inabilidade de comunicação. A diferença é que, ao passo que na afasia de Broca a fala é travada, ela é brocada, ela é travada, ela é difícil, né? Na afasia sensitiva ou de Wernicke, parece que o cara está falando com você em alemão. Você está fluido, ele está falando um monte de coisa, mas a não ser que você fale alemão, você não está entendendo nada do que ele está falando. Por quê? Tem fluidez na fala, mas ele não entendeu o que você perguntou. Então não tem sentido com a resposta, certo? Acho que é uma forma mais fácil de lembrar, né, do que é a afasia de Broca e o que é a afasia de Wernicke. Perfeito? E o que é a heminegligência? De forma bastante sucinta, o lado direito do cérebro ele se associa com o reconhecimento dos nossos hemimundos. Então veja, o lado direito ele te permite reconhecer o hemimundo à direita e o hemimundo à esquerda. O que é isso? Processar informações sensoriais. Então se você está olhando, né, reto, você tem a visão periférica e você sabe o que está acontecendo dos seus dois lados. Só que para isso você depende, obviamente, da visão, né? Você tem que estar enxergando. Mas, se tiver, por exemplo, uma pessoa passando no seu campo periférico, você tem que ter um processamento cerebral para entender o movimento. Para entender, né, mesmo que de forma periférica, se você enxerga um rosto, entender quem é. Então, se tiver uma pessoa conhecida passando do seu lado, você sabe quem é, né? Obviamente, você dependeu da visão para isso. Mas imagina o seguinte, a informação visual chega no cérebro e tem que se conectar com a memória.
Porque você tem que ter, parece uma coisa simples, né, quando a gente não para pensar, mas o cérebro é uma ferramenta, assim, absurdamente fantástica. Então veja só, eu conheço aquele rosto, só que não me basta enxergar. Eu tenho que conectar a informação visual que eu recebi com a memória, para que eu lembre que aquele rosto corresponde à minha mãe, por exemplo. Então eu preciso dessa conexão. Então isso significa reconhecimento visoespacial. Então olha, se eu tenho um AVC do lado direito, por mais que a visão esteja preservada, eu perco o reconhecimento visual do lado esquerdo. Reconhecimento sensorial, né? Pode ser tátil, sonoro, visual. Quer um exemplo clássico? Um indivíduo com AVC do lado direito, ele pode não perceber que está hemiplégico à esquerda. AVC do lado direito não vai levar a hemiplegia à esquerda? Pois bem, se você pega o braço dele parético, levanta aqui, põe na frente dele, seu João, de quem é esse braço? Não sei. Seu João, você está com fraqueza? Não, aí você solta, o braço cai. Ele não reconhece a própria fraqueza. Isso se chama anosognosia, não reconhecimento da própria doença. Quer ver outra coisa extremamente peculiar? Prosopagnosia. Prosopa é reconhecimento do rosto. É o exemplo que eu te dei. O indivíduo ele vê o rosto, é um rosto que ele já viu 1 milhão de vezes, é o rosto da mãe dele, ele está vendo, visão preservada, mas ele não consegue conectar a informação visual com o processamento e ele não consegue compreender que aquela é a mãe dele. Isso é a prosopagnosia, não reconhecer rosto. Então as agnosias são déficits de reconhecimento visual, que é um dos comemorativos principais da hemionegligência, que é a função, né, especial, digamos assim, do hemisfério cerebral direito. Perfeito? Muito bem. Eu posso ter um evento da carótida interna, e aí você rapidamente vai entender que eu posso combinar os eventos da cerebral média com os eventos da cerebral anterior, né, uma vez que ambas as artérias são ramos distais, né, da artéria carótida interna. Mas tem uma coisa a mais. Sabe quem também é ramo da carótida interna? A artéria oftálmica. Então, se eu tenho uma aterosclerose da carótida, sai um trombinho ali, que dá uma viajada e impacta na artéria oftálmica, eu posso ter disfunção de irrigação da região ou de toda a retina. O indivíduo ele apaga aquele olho, tira da tomada. Essa é a amaurose. A amaurose, nesse cenário, ela tende a ser fugaz. Por quê? É um êmbolo pequeno, alta probabilidade de reversão espontânea. E aí o indivíduo ele perde visão de forma monocular, indolor, por alguns poucos minutos e volta ao normal. Liga na tomada de novo. E aí muitas vezes o paciente fala, nossa, o que foi isso? Ah, deve ser o calor, né? É muito comum o paciente não procurar atendimento. Mas na verdade, isso é um prelúdio de um potencial quadro reversível. Muitas vezes isso aqui nada mais é do que uma estenose crítica da carótida. E se você não identifica e não trata, esse paciente pode, na próxima vez, deslocar um êmbolo que fecha a cerebral média. E ele desenvolve tudo isso que eu te falei agora. Déficit sensitivo, motor, visual, desvio ocular, afasia ou negligência, dependendo do lado. Então, a amaurose fugaz é uma urgência. Investigue a carótida ipsilateral, a perda visual. Ok? E, finalmente, eu posso ter o evento só da lentícula estriada. A essa altura, eu tenho certeza que está fácil para você. Se eu tiver um evento só da cápsula interna, o que eu vou ter? Déficit sensitivo e ou motor, dependendo ali da extensão da lesão, que vai ser o quê? Proporcionado, né? Igualmente afetando rosto, braço e perna. Perfeito? Então essa é uma visão geral das síndromes neurovasculares de circulação anterior, que é o que você tem que imaginar, né, diante de um paciente com um déficit agudo, como sendo ali um AVC, tá certo? E circulação posterior? Aí a coisa é um pouquinho mais elaborada. Por quê? Muito embora eu possa ter um quadro extremamente grave, que dificilmente alguém não vai pensar em AVC, que é o paciente que fica encarcerado, síndrome do locked-in, é uma situação em que o paciente, do nada, ele desenvolve uma tetraplegia associada com acometimento, inclusive, da motricidade ocular horizontal. O paciente só consegue olhar para cima. Isso é a coisa mais terrível que pode acontecer, né? Ou uma das coisas mais terríveis possíveis em neurologia, que é a síndrome de encarceramento, que é uma AVC da artéria basilar. Por quê? Todas aquelas vias motoras que se confluíram na cápsula interna, que eu lhe mostrei no slide anterior, elas vão passear pela parte anterior da ponte. E a artéria basilar irriga os dois lados da base da ponte. Então, se eu tenho um AVC da basilar, eu desconecto completamente a motricidade do indivíduo. A única coisa que fica preservada
é a motricidade vertical. Sabe por quê? Porque sai do mesencéfalo, que está para cima da ponte. Então ela já saiu, já foi para o olho. Já foi para o olho para cima. O olho para o lado vem da ponte, vem do sexto nervo, que está na ponte. E aí o indivíduo ele perde essa capacidade também. Então, se você identifica isso, o paciente que do nada caiu e ficou tetraplégico, tem que pensar que isso é um AVC de basilar. Esse indivíduo ele tem que ser imediatamente submetido ao rol de condutas do AVC que eu vou lhe mostrar em instantes. Agora, pode ser uma coisa muito mais sutil, pessoal. Pode ser simplesmente vertigem súbita, pode ser um rebaixamento do nível de consciência sem déficit motor evidente, pode ser um nistagmo, sobretudo se vertical, pode ser um desvio vertical do olho, pode ser uma ataxia, que é uma alteração cerebelar, pode ser uma disfagia de disfonia súbita, tá? Eu acho que disso tudo, aquilo que a gente não pode deixar de lembrar, e a prova de ENAR e prova de ENAMED, que vão, a princípio, bater em coisas que você tem que reconhecer, né, coisas clássicas, isso aqui é um prato quente, né? Que é o seguinte, de todos esses sintomas aqui que eu estou lhe descrevendo, se você identifica um paciente que está atáxico subitamente, ou que deixou de conseguir falar subitamente, ou que ficou tetraplégico subitamente, muitíssimo provavelmente você vai imaginar que aquilo pode ser um AVC. Concorda? Vertigem não. Porque tem a famosa, né, a famigerada labirintite, né, que na verdade, na maioria das vezes, é uma vertigem paroxística posicional benigna. Né? Então, muitas vezes, a tontura súbita é inadequadamente colocada na caixinha da labirintite, da VPPB. E aí é uma catástrofe. Porque pode ser um AVC de circulação posterior, pode ser um prelúdio, um anúncio de uma basilar que vai fechar dali 1, 2 semanas. Mesma coisa da amarose fugaz. Então, eu preciso saber o que fazer no PA em um paciente com vertigem súbita. Isso pode cair na prova e isso, na verdade, na sua prática, é mais do que fundamental. Então, existe uma manobra, felizmente, chamada de HINTS, em que cada uma das letras corresponde a uma manobra de exame físico que você vai fazer e que ela deve ser aplicada, presta atenção agora, em todo mundo que tenha vertigem aguda no PA. Todo mundo. Essa manobra, ela tem uma sensibilidade de 100%, especificidade de 97% para definir que aquela vertigem ela é central ou se ela é periférica. Por central, entenda AVC, por periférica, entenda VPPB ou mesmo a neurite vestibular, que aí sim é o correto, né, da labirintite, né, a inflamação mesmo, né, do labirinto, o que é raro, diga-se de passagem, tá? Mas o grande ponto da manobra HINTS é central ou periférico? É AVC ou não é AVC? Então a sensibilidade é 100%, especificidade é 97%. O que isso significa? Que se a manobra HINTS for alterada, ou melhor dizendo, em todos os AVCs de circulação posterior, a manobra HINTS vai estar alterada, sensibilidade 100%. Mas, muito embora na maioria das vezes que eu tenha a manobra HINTS alterada e isso vá corresponder a AVC, eventualmente, raramente, pode não ser, tá? Eventualmente pode não ser. Mas o fato é, se tiver alterada, tenho que pensar em AVC, porque a sensibilidade é 100% e a esmagadora maioria dos casos vai ser de fato um AVC, especificidade 97%. Ok? Perfeito. Muito bem. Quais são essas manobras? O que significa HINTS? Então, olha aqui. HI de Head Impulse, teste do impulso da cabeça. N de nistagmos, teste de nistagmo. E Test of Skill, TS. Vamos destrinchar isso aqui, ó. Head Impulse, muito simples. Você simplesmente vai virar a cabeça do paciente para um lado e para o outro. Só isso. O que você tem que observar aqui? Em um indivíduo normal, vamos supor que você está assistindo essa aula sem vertigem. Eu não te dei vertigem ainda, tá? Vamos supor que você não tem vertigem nenhuma. Se eu girar a sua cabeça para a esquerda e pedir para você manter os olhos centrados, você vai continuar olhando reto. Porque eu tenho o famoso reflexo óculo-cefálico, desculpa. Esse reflexo, ele garante que a visão vai ficar sempre centrada no alvo, mesmo que eu mude a cabeça de posição, tá? É isso que permite você, mesmo mexendo a cabeça, olhar reto, como se fosse o estabilizador de câmera dos iPhones mais novos, dos Samsungs mais novos. Perfeito? Agora, se eu estou com vertigem, na vigência de vertigem, se eu faço essa manobra e o olho continua centrado, isso é ruim. Por quê? Porque na vertigem periférica,
eu preciso ter alteração desse reflexo. Esse reflexo é periférico. Então, se eu tenho uma VPPB, se eu tenho uma neurite vestibular, se eu tenho uma causa periférica de vertigem, ou seja, se não é um AVC, quando eu giro a cabeça para a esquerda, o olho vai junto para depois corrigir para o meio. Se eu olho para a direita, o olho vai junto para depois corrigir para o meio. Portanto, se eu faço na vigência de vertigem o reflexo do impulso da cabeça, o teste do impulso da cabeça, e o indivíduo tem nistagmo, é alterado o teste, isso é ótimo. Isso sugere um evento periférico. Se nada acontece, o problema não é no reflexo, não é periférico, é lá dentro, é no cérebro. Portanto, um teste do impulso da cabeça normal sugere etiologia central. Ok? Nistagmo. Aqui, pessoal, é onde mais tem detalhes. Vamos simplificar a coisa? Qual é o nistagmo clássico da VPPB? Que é o que você tem que saber. Ele é sempre para o mesmo lado, torsional. Paciente com vertigem do lado direito, como é que vai ser o olho dele em termos de reflexo, né? O reflexo dele, o nistagmo dele vai ser assim, ó. Torcer para o mesmo lado. Se eu giro a cabeça para o outro lado, né, não vou entrar em detalhes, mas nas manobras de Dix-Hallpike, o que acontece? O nistagmo é sempre para o mesmo lado. Eu não fico mudando de direção. Então vai sempre bater em sentido, né, torsional. Sobe e vai para o lado. É diferente disso aqui, ó. Um nistagmo vertical. Isso aqui até pode ser periférico, rarissimamente. Mas se você olha isso aqui, olhinho batendo para cima e para baixo, retinho, sem ir para o lado, sem torcer, meu amigo, isso aqui até que se prova ao contrário, é um AVC. Então, o nistagmo vertical tem que te fazer pensar em AVC. E, finalmente, o Test of Skill. Esse é o mais óbvio deles, é o que você vai olhar e já vai se assustar. Você olha para o paciente e quando você presta atenção, você percebe que um olho do paciente está para cima e o outro está para baixo. Isso aqui, até que se prove ao contrário, você vai interrogar um AVC. Então perceba, 3 manobras simples. Se você sabe fazer, você já ganhou assim, ó, muito na frente na prova e muito na frente na prática. Basta que você tenha apenas uma das 3 manobras sugerindo um evento central para que você interrogue um AVC e conduza como tal. Perfeito? Basta uma manobra, não preciso ter todas. Muito bem, agora aqui você está craque em reconhecer o que é um AVC, você viu quando se reconhece uma síndrome neurovascular de circulação anterior, quando se reconhece uma síndrome neurovascular de circulação posterior. Vamos para a abordagem, vamos para a parte prática. Primeira coisa, portanto, é reconhecer a síndrome neurovascular, você já sabe como fazer, e entender que isso é uma urgência médica. E em sendo uma urgência médica, eu preciso de uma anamnese direcionada, portanto, eu quero saber quem é o meu paciente, há quanto tempo se iniciaram os sintomas, né, e que remédios ele toma, acabou cortando aqui, peço desculpa. E eu preciso também de uma monitorização, lembrando sempre de quem? Do ACLS. Portanto, é uma urgência médica, então eu quero monitorização multiparamétrica, eu quero 2 acessos venosos calibrosos e eu quero, quase que como uma extensão do exame físico neurológico da urgência, eu quero glicosimetria, tá? E aí eu vou examinar esse paciente. Vou examinar esse paciente, mas assim, você não vai pegar o algodãozinho e ficar delimitando a área de hipoestesia dele. Você vai fazer o quê? NIH. O NIH é um questionário pré-estruturado de 11 itens, em que cada um dos itens corresponde a um sinal ou sintoma típico de um AVC, tá? E a ideia é a seguinte, quanto maior a pontuação, maior a gravidade do evento. Então essa é a ideia do NIH, é uniformizar, universalizar, né, a conversa. Independente da língua, você vai entender a gravidade potencial daquele AVC a partir do NIH. Perfeito? Muito bem, feita essa abordagem inicial, vem o grande ponto. E aí, é isquêmico ou é hemorrágico? Quem responde isso? Neuroimagem. Eu preciso da toma de crânio. Guarda aqui comigo, questão clássica de prova. Não existe nenhum critério meramente clínico para te garantir que aquele AVC é isquêmico ou hemorrágico. Eu preciso necessariamente, 100% das vezes, da neuroimagem para discernir entre um evento isquêmico e de um evento hemorrágico. Perfeito? Muito bem. Fiz a tomografia ou a ressonância, em casos, né, muito específicos, eu vou conseguir definir sempre se é isquêmico ou hemorrágico. Na verdade, eu vou conseguir definir sempre se é hemorrágico, porque a hemorragia ela vai aparecer na imagem.
A isquemia, como a gente vai ver, em um primeiro momento, ela muitas vezes não vai revelar nenhuma alteração na imagem. Então, o grande ponto, na verdade, é responder o seguinte: é hemorrágico? Porque se for hemorrágico, a imagem tem que estar alterada. Esse é o ponto. Fiz a imagem e tem sinal de sangramento, é hemorrágico. Fiz a imagem e não tem sinal de sangramento, não é hemorrágico. Agora, não ser hemorrágico, mediante um paciente com déficit focal, vai te empurrar para a possibilidade de um AVC isquêmico. Mas aqui, obviamente, tem diferenciais. Pode ser uma crise epilética, pode ser uma encefalite. Ou seja, entenda isso. A tomografia ou a ressonância te responde uma pergunta que é hemorrágico ou não é hemorrágico? Se a resposta for não é hemorrágico, ou seja, não tem sinal de sangramento, aí você vai ponderar, você vai considerar que é isquêmico. Mas pode, eventualmente, não ser um AVC. Agora, a ideia é, na dúvida, você sempre trata aquilo que é mais potencialmente deletério. Então, déficit neurológico súbito, até que se prove ao contrário, é um AVC. Ok? Então, não é hemorrágico, eu estou presumindo que é um AVC isquêmico e vou tratar e vou manejar como tal. Muito embora possa ser o stroke mimic. Pode parecer um AVC, mas aí eu faço tudo e no final descubro que não era AVC, era uma crise epilética ou era qualquer outra coisa. Qual que é o stroke mimic que eu não posso deixar passar? Nunca. Um segundinho para você responder. Está aqui nesse slide. Hipo ou hiperglicemia. Não posso deixar de fazer a aferição de glicosimetria. Essa é uma causa de stroke mimic. Imagina que eu não fiz a glicosimetria, cheguei até aqui, fiz a imagem é normal, não tem sangue. Aí eu vou dizer que é isquêmico? Como eu disse para você, eu vou presumir que é isquêmico, mas poderia ser uma hipoglicemia, e eu já vi isso várias vezes. Então, sempre olha o fluxograma. Tem glicosimetria? Tem. Beleza, continua. Tem glicosimetria? Não. Volta e faz. Às vezes o paciente está com 20 de glicemia. Já peguei isso mais de uma vez. E aí ele não precisou continuar no fluxograma. Tá bom? Então, feito esse parêntese, a gente vai para a definição de conduta. Então, eu estou diante de um paciente que eu estou presumindo um evento isquêmico. Aí a minha pergunta é essa aqui. Tem indicação de reperfusão? Ou seja, se eu estou presumindo que a origem do problema é a interrupção de fluxo, eu quero saber o seguinte: tem indicação de tentar reverter essa obstrução? E para fazer reperfusão, eu posso trombolizar. A droga de escolha, né, segundo o guideline americano, que é o ARRA, que é o que a gente usa, é o Alteplase. A gente já vai ver aí que tem um parênteses, né? Tem uma nova droga que já tem vários estudos mostrando evidência que é o tenecteplase. Mas por hora ainda é o Alteplase ou trombectomia. Existem indicações específicas para o uso dessas ferramentas. E eu preciso olhar também se tem contraindicação à trombólise. Então é um checklist que, na verdade, você já verificou já naquele primeiro momento, naquela anamnese direcionada na abordagem, perfeito? A gente vai passear por elas também. E aí, pessoal, em relação à indicação, tá? Aqui, presta atenção. Indicação de recanalização. Primeira coisa necessária, ter mais do que 18 anos. Segunda coisa é avaliar uma tríade. É a tríade do tratamento agudo do AVC. Essa tríade, que vai te permitir navegar no tratamento, é composta por janela terapêutica, o ponto de obstrução, a oclusão é proximal ou não. Então, veja, mais do que a tomografia, se for isquêmico, eu já estou automaticamente indicando um estudo dos vasos cervical e intracraniano. Eu preciso saber qual é o vaso ocluído. Eventualmente posso não identificar vaso ocluído, eu vou chamar isso de oclusão distal, tá? Mas se tiver oclusão proximal, que é a carótida interna ou a cerebral média, a trombectomia entra como alternativa. Se não tiver oclusão proximal, a rigor, por protocolo, eu não vou pensar em trombectomia, eu vou pensar só em trombólise. A gente vai passar pelas polêmicas nessa definição aqui, tá? Mas veja, a tríade do AVC, do tratamento agudo do AVC, envolve janela, ou seja, tempo do início dos sintomas, envolve vaso ocluído, se é proximal ou não, e envolve viabilidade neuronal, ou seja, ainda está vivo o território, porque se já tiver uma isquemia irreversivelmente estabelecida, game over, né? A princípio, não vou ter mais indicação de recanalização. A princípio, falei 2 vezes, porque tem polêmica, claro. Isso é uma fronteira, né? Isso aqui está avançando. Enquanto a gente está falando, está avançando. Então, a gente vai ver essas polêmicas, porque, eventualmente, o conceito delas pode cair. Não acredito que vão cair perguntas específicas de estudos novos, né? E eles existem, eles estão em curso.
mas o conceito dos estudos novos pode cair. E certamente é algo que é relevante e que você tem que saber, tá bom? Então vamos lá. Vamos olhar com carinho cada um desses quadradinhos aqui. O quadradinho da contraindicação e o quadradinho da tríade do tratamento agudo. Contraindicações à trombólise, isso aqui não pode negligenciar, tem que saber, presta atenção. Indivíduo que tenha na anamnese há 3 meses, ou menos de 3 meses, AVC isquêmico, TCE grave, cirurgia de crânio e medula, não posso trombolizar. Um indivíduo que tem nos últimos 21 dias, ou seja, só 3 semanas, não 3 meses, hemorragia do trato gastrointestinal, geniturinário, não posso trombolizar. Antecedente, não importa o tempo, de AVC hemorrágico ou de neoplasia, seja do trato gastrointestinal ou do sistema nervoso central, estará contraindicada a trombólise. Hematologicamente, plaqueta abaixo de 100 mil, INR acima de 1,7, um asterisco aqui para você. O paciente usa varfarina, Você contraindica a trombólise automaticamente? Não, preciso olhar o INR. Se o INR desse paciente estiver abaixo de 1,7, está permitida a trombólise. Então, o que vai contraindicar é o INR. Diferente do racional para uso de anticoagulante oral direto. Aí eu uso tempo, 48 horas. E se for heparina em dose terapêutica, o tempo passa a ser 24. Tem estudos sugerindo que se você tiver o reversor do anticoagulante oral direto, que seria o idaracizumab, padabigatrana, que é antitombina 3, ou o andexanet alfa, que é o reversor dos fatores ou dos anticoagulantes diretos, anti-10A, edoxabana, rivaroxabana e apixabana, se você tiver o andexanet alfa, você poderia trombolizar mesmo que num tempo inferior a 48 horas. Mas isso é exceção, não é o que está no guideline. Isso é o a mais, tá? É importante descrever para você, mas é o a mais, perfeito? Contraindicação à trombólise em relação ao uso de anticoagulante oral direto é 48 horas, tá bom? E heparina em dose terapêutica, não é profilática. Profilática não contraindica nada, tá bom? Se eu tiver clinicamente um indivíduo com suspeita de HSA, dissecção de aorta ou endocardite, aqui é um pouquinho mais nebuloso, porque às vezes a gente não acha que endocardite é contraindicação à trombólise, e porque o AVC isquêmico no contexto de uma endocardite se faz por um êmbolo séptico, que é extremamente friável, suscetível à degeneração hemorrágica. Não posso trombolizar. Se o indivíduo tem uma sistólica sustentadamente maior ou igual a 185 e ou diastólica sustentadamente maior ou igual a 110, eu não posso trombolizar. Pessoal, tão logo eu reverta essa PA, eu consiga diminuir essa PA e colocar dentro do alvo, que é abaixo de 185 por 110, eu posso trombolizar. E aí eu preciso manter, nas primeiras 24 horas, a trombólise abaixo de 180 por 105. Caem só 5 milímetros de mercúrio aqui desses cortes, tá? Mas veja, pegatinha clássica de prova. O paciente chegou no PA 220 por 110. Está contraindicada a trombólise pelo nível tensional, Está contraindicada enquanto persistirem esses níveis tensionais. Não quer dizer porque ele bateu acima de 185 por 110 que eu não posso nem pensar mais em trombólise. Jogo o trombolite fora. Não é isso. Enquanto persistirem esses níveis tensionais. O inverso é verdadeiro. Estou trombolizando. Vou medir na PA ali de forma contínua. De repente deu 190 por 115. O que você faz? Desliga o trombolítico. Controla a pressão. E quando ela chegar, entrar no alvo, aí sim você volta a trombolizar. Perfeito? Cuidado com isso. E déficit que está melhorando rapidamente, eu vou fazer um parênteses aqui. Quando você vai ler, essa é uma outra possível pegadinha de prova. Quando você vai ler lá o guideline da American Heart Association, que é o que dita as condutas no AVC isquêmico, eles falam o seguinte, olha, se o paciente tiver um NIH baixo, ali de 3, você pode não trombolizar. O tratamento conservador, nesse caso, pode ser tão eficaz quanto. Vírgula, aí que mora o perigo, vírgula, desde que o déficit, que está pontuando nesse NIH inferior a 3, não seja incapacitante. Gente, quase nunca eu vou dizer que aquele déficit ele não é incapacitante. Então, cuidado, não é só porque o NIH é abaixo de 3 que você não vai trombolizar. Vamos botar em prática isso. Paciente de 30 anos, NIH de 1, está pontuando 1 porque ele está com uma leve afasia. Ele não consegue achar a palavra para se comunicar.
e o cara trabalha como locutor de rádio. É uma NIH de 1. Pelo guideline, poderia não trombolizar. Mas é incapacitante esse déficit para ele? Mas assim, muito, né? Muito. Então esquece o NIH. Não é o NIH isoladamente que diz se você vai trombolizar ou não. É diferente de um vovô de 89 anos, Alzheimer, avançado, acamado, que está com AVC, pontuando um ponto só que está pontuando um porque a perna, que ele não mexe por uma osteoartrose grave, ela está caindo um pouquinho mais rápido. Não mexe assim, não anda, mas ele tem força. Está pontuando um ponto no NIH, está caindo antes do tempo. Isso é um déficit não limitante, num cenário em que eu poderia realmente não tratar com trombólise para não associar risco de sangramento. Tá bom? Então, cuidado. E a ideia aqui que eu quero que você pegue é, na dúvida, tromboliza. Qual é a taxa de sangramento em um paciente trombolizado? O estudo pivotal da trombólise é o estudo NINDES, 1995, mostrou uma taxa de sangramento de 4,8%. Pequena, pequena. Portanto, pessoal, na dúvida, se é ou não é um stroke mimic, tromboliza. Foi 4,8% em pacientes, todos eles com AVC. Se eu estou falando de um quadro que é, sei lá, uma crise epilética, um stroke mimic, seja qual for a origem, aí eu espero que vá sangrar ainda menos, né? Ainda menos. Então, na dúvida, tromboliza. Isquemia extensa na tomografia de crânio, aí entra direto ali na questão da avaliação de viabilidade, que eu vou lhe mostrar em instantes. Perfeito. Finalizamos aqui as contraindicações absolutas. Aí tem as que podem cair na prova, né? O famoso depende. Então, veja só. O indivíduo que tem uma glicemia abaixo de 50 ou acima de 400, você vai trombolizar ele? Olha, primeira coisa é o seguinte, corrige e, a não ser que ele tenha uma melhora milagrosa, tromboliza. Manteve o déficit, e aí o guideline não fala, espere 10 minutos, 20, 30. Aí é razoabilidade clínica, né? Eu diria que é imediato. Se o cara tem uma glicemia de 20, eu fiz a glicose, e se ele demorou ali 5 minutos e ainda não reverteu o déficit, eu vou trombolizar ele. Eu não tenho como garantir que não é um AVC mais hipoglicemia. Isso existe, né? Não é fator protetor. Então, se obviamente todos os outros critérios estiverem contemplados, né? Então, entenda isso. A não ser que haja uma reversão espontânea e milagrosa, você tromboliza. Mas enquanto tiver nesses níveis, aí sim, corrige primeiro para depois ponderar se vai ou não trombolizar, tá? Então, segue a etapa. Cirurgia de grande porte ou trauma nos últimos 14 dias. Isso é uma contraindicação absoluta, vírgula, desde que seja in situ não compressível. Então o cara fez uma cirurgia de Whipple, tirou duodeno, pâncreas, cabeça tirou tudo. Aí não tem como comprimir, né? Se sangrar, deu errado. Agora, o cara fez uma cirurgia extensa, mas no braço. Se você tiver um sangramento, você consegue comprimir. Então, aí é razoabilidade clínica mais uma vez. Acho muito pouco provável que isso vai cair numa prova, mas são os comentários da American Heart Association quando eles descrevem, né, eles discorrem sobre essas contraindicações que são ponderadas como depende. E aí eu tenho aneurisma intracraniano não roto, obviamente, se tiver roto é HSA, não roto, mas grande. O maior preditor de sangramento de um aneurisma é o tamanho dele. Então tem mais do que 10 milímetros. Dá medo de trombolizar, tá? Quer dizer que você não vai trombolizar? Não quer dizer, depende. Agora, o paciente tem uma oclusão proximal, ele pode ir para trombectomia. Talvez seja muito assertivo não trombolizar, vai direto para trombectomia. Então é razoabilidade clínica, famoso bom senso. E aí vem o IAM com menos de 3 meses. Antigamente isso era contraindicação. A ideia era, eu tenho um IAM, eu tenho uma fibrose miocárdica, aquele tecido é suscetível a sangramento, rompimento de cordoalha, não tromboliza. Hoje a gente sabe o seguinte, se foi um IAM com supra de ST, que realmente gerou uma disfunção extensa miocárdica, se diz o seguinte, pondere junto ao cardiologista se você vai ou não trombolizar. Então, nem nesse cenário está contraindicada de fato a trombólise. É razoabilidade clínica. Na dúvida, trombolizo. Sempre é esse o mantra. Na dúvida, trombolizo. Ok? Então, raramente não vai trombolizar porque teve um supra de ST, né, há menos de 3 meses. E tem as contraindicações passadas que não são mais. Aqui não tem dúvida mais, tá? Aqui é tudo permitido. Cuidado com confusão. Gravidez não é contraindicação, pode trombolizar.
Indivíduo com IAM concomitante, o IAM agora, era contraindicação, não é mais. Indivíduo que está em coma, abriu um quadro de rebaixamento do nível de consciência. Essa era a contraindicação mais burra de todas. Por quê? O AVC de basilar, que é a coisa mais grave possível no que diz respeito ao AVC, ele pode cursar com um coma. E aí você deixava de trombolizar o pior AVC que existe. Então, não é contraindicação, tá? Outra coisa é a crise epilética, que eu não botei aqui, mas crise epilética pode ser a manifestação inicial de um AVC em 18% dos casos. Então imagina o seguinte, o cara teve uma crise, quando você vai examinar, ele está plégico de um lado. Eu não sei se ele teve a crise precipitada pelo AVC ou se isso é a famosa paralisia de Todd, que eu citei para você há pouco. Na dúvida, você vai trombolizar, vai abordar como AVC esse cara. A não ser que ele já seja epilético e, obviamente, você mude um pouquinho o raciocínio. Mas se for evento inédito, eu não sei o que está acontecendo, tromboliza, não é contraindicação, tá bom? Outra coisa é o aneurisma não roto, mas menor que 10 milímetros. Aqui, a priori, não tem contraindicação absoluta a trombólise, tá bom? Perfeito. Passeamos, fechamos aí, check na caixinha das contraindicações, vamos para a viabilidade. Aqui, muitas vezes, a gente cita e fica uma coisa ali jogada, esparsa, muitas vezes as pessoas, né, sem visualizar, ficam com dificuldade, eu entendo completamente. Então vamos para a imagem, tá? Vamos mostrar como é que se verifica a viabilidade neuronal. Então olha só, se eu tenho uma hipodensidade, que é o que eu vou desenhar para você aqui, ó, presta bem atenção, ó. Eu vou desenhar primeiro o ventrículo, ó. O ventrículo desse paciente, ele está aqui, ó, totalmente deslocado para a direita. E esse território que eu estou desenhando para você, que está no meio do território aqui que eu estou desenhando, tá? Ó, é um território que está preto, está hipodenso. Compara ele com esse lado aqui, ó. Totalmente hipodenso. Perfeito? Ou seja, o território achureado é uma hipodensidade bem definida. Isso aqui é game over. Esse tecido, a rigor, foi perdido, não tem mais o que recuperar. Então isso é o extremo e o cenário inicial é tomo normal. Tá tudo igualzinho, simétrico, lindo. É um evento hiperagudo, não tem nada de informação. Claro, tem o meio do caminho. O meio do caminho eu avalio pelo Aspects, tá? Aspects é o nome lá da Alberta Stroke University, né? Que é um score baseado em tomografia feita nessa faculdade, Alberta Stroke Unit, que diz basicamente o seguinte, olha, você vai avaliar 10 territórios. Território M1, M2, M3, M4, M5, M6. Tá? São 6 regiões pré-definidas do córtex. E aí você vai usar uma avaliação de 4 regiões gangliônicas, ou seja, a nível de gânglios da base. São elas ínsula, são elas a região da cápsula interna, núcleo do caudado e, finalmente, o lentiforme. Perfeito? Avaliei essas 10 regiões. Como é que eu avalio? Comparo o lado em risco com o contralateral, que está normal. Para cada uma dessas regiões que eu achar que o lado em risco está um pouquinho mais escuro do que o outro, desconta um pontinho. Portanto, o aspecto normal é 10. E cada região que eu acho que está assimetricamente começando a ficar mais escura, não é hipodensidade bem definida. Está um cinza um pouquinho mais escuro, tira um ponto. E aí se define, né, por convenção, os estudos de trombólise e trombectomia usaram um cutoff, que é o cutoff, né, que é maior ou igual a 6. Maior ou igual a 6, viável. Menor que 6, portanto, 5 ou menos, inviável. Esse é o raciocínio. Teve, obviamente, nuances aqui, mas esse é o raciocínio geral. Lembra do 6. Tá certo? Muito bem. Aí, claro, você deve estar se falando, mas isso é muito subjetivo. É. Às vezes você tem lá uma tomografia, 3 especialistas diferentes dão 3 notas diferentes. Então isso é um grande problema. Então o que existe de mais específico? É o estudo de perfusão. O estudo de perfusão é um software chamado Rapid, que ele faz o seguinte, você injeta o contraste mesmo, e aí o computador vai te dizer o seguinte, olha, tem uma região que ele pinta aqui de verde, que está hipoperfundida. E eu sei isso porque demorou mais do que 6 segundos para o contraste se difundir nessa região. E isso é a penumbra. A penumbra aqui foi de 242 ml. Então essa é uma região hipoperfundida. Só isso.
E aí o computador vai além. Ele te fala o seguinte: dentro dessa região de tipo perfusão, tem uma em que o fluxo sanguíneo cerebral ele é menor do que 30%. Ou seja, quando eu comparo o que chegou de volume por tempo, faço ali um cálculo de fluxo, menos de 30% só chegou nessa região. Então aqui é game over. Isso aqui ele chama de core. Ou seja, o software ele te consegue, a partir da inferência do tempo que demora para o contraste se difundir naquela região, ele consegue te dar a penumbra, que é o território grandão que está hipoperfundido, e dentro desse território ele consegue discernir aquilo que já morreu. Então imagina o seguinte: se toda a penumbra, na verdade, é core, tecido morto, vai salvar o quê? Se, quando eu comparo penumbra versus core, eu tenho mismatch, que é diferença, eu vou dizer, olha, tem tecido morto aqui, mas tem muita coisa para ser salva. Arbitrariamente, os diferentes estudos que usaram esse mecanismo para avaliar viabilidade neuronal usaram cutoffs diferentes. Alguns utilizaram a diferença absoluta maior do que 70 ml, outros utilizaram o mismatch ratio, que é a razão entre eles. De forma geral, o mismatch ratio, a divisão, é de 1,7. Não precisa saber isso, tá? Mas geralmente eu preciso ter pelo menos 30% de penumbra viável. 30% de penumbra que não é core, tá? Essa é uma ideia geral. Isso muda bastante nos estudos, mas é só para você ter uma ideia. Perfeito? E tem uma outra estratégia que serve para um cenário extremamente pontual, que é o wake-up stroke. Wake-up stroke é acordar com déficit. É aquele cenário em que eu não sei há quanto tempo se iniciou, tá? Você já vai ver também que a perfusão se usa num cenário específico. E o wake-up stroke é um outro cenário específico que exige uma ferramenta diferente, que é mismatch também, diferença. Mas aqui é o mismatch flare DWI, que é a difusão. Basicamente, no DWI, o tecido isquêmico ele fica brilhante em segundos, em minutos. E no flare, o tecido isquêmico ele fica hiperintenso, ele fica alterado em cerca de quanto tempo? 4,5 horas. Então, se eu tenho um mismatch flare-difusão, ou seja, difusão alterada com flare normal, eu vou inferir que aquele evento tem menos de 4 horas e meia. Você já vai ver o quão fortuita é essa coincidência, o quão aplicável é isso, tá? Então, a gente vai ver que isso se usa num cenário muito específico. Pois bem, posso avaliar, portanto, viabilidade neuronal só pela tomografia, pela avaliação de perfusão ou pelo mismatch flare-difusão, exigindo especificamente para essa análise ressonância. Né? Para perfusão, posso fazer só pela tomografia. Então, só preciso da ressonância para esse cenário específico, flare versus difusão. Muito bem. Veja, alguns pacientes, eles vão ter obstrução do vaso e 2 horas depois está tudo queimado, tudo hipodenso. Outros pacientes vão ter obstrução do vaso e vão tolerar 20 horas de isquemia sem gerar alteração irreversível neuronal. O que define isso? Grau de circulação colateral. Então eu tenho uma escala de circulação colateral que vai de 0, que é um perfil maligno, em que do lado direito aqui representado, perceba que não tem quase vaso nenhum comparativamente ao outro lado. Em todos esses pacientes aqui houve uma oclusão da cerebral média direita. No score maligno, essa oclusão determinou um apagamento completo das vias alternativas. Não tem sangue chegando. Já no score 4, por mais que a cerebral média do lado direito esteja ocluída, veja o quanto de vaso cortical tem preservado aqui, que está quase igual à densidade do outro lado. Por que isso aconteceu? Porque eu tenho vias alternativas. Esse é o famoso paradoxo do tabagista. Tabagista tem mais AVC, uma vez que é fator de risco, mas tende a aguentar mais tempo de isquemia. Isso não é uma apologia ao cigarro, tá? Pelo amor de Deus. Mas entenda esse paradoxo para compreender esse cenário. Por quê? Porque o tabagista ele se expõe à hipoxemia pelo tabaco de longa data. Isso gera neoangiogênese, isso gera circulação colateral, que vai protegê-lo daquele desfecho que quase é inevitável se o cara fumar muito tempo, né? Não sei que ele tenha uma proteção genética muito boa, né? Mas é um fator de risco muito grande para AVC. Então, é o paradoxo do tabagista, guarda isso na sua cabeça. Então, olha, daqui a gente entende um conceito chave. A fronteira do AVC está aqui, que é o seguinte:
Como individualizar o tratamento do AVC? Quando eu coloco todo mundo numa caixinha só, que leva em consideração só aquela tríade, janela, mais viabilidade neuronal, definir arbitrariamente da mesma forma, mais local de oclusão do vaso, eu posso, principalmente por conta do tempo, eu posso limitar a inclusão de pacientes que seriam elegíveis. Então a gente vai ver no próximo slide que o teto máximo para se esperar é 24 horas. Mas olha, tem paciente com colateral 4 que pode aguentar 30 horas sem gerar isquemia. E aí esse paciente você vai falar, ué, mas se ele aguentou 30 horas, ele está bem. Mas olha, isso aqui vai falhar uma hora, não vai ficar para sempre. Então ele está com aquela colateral ali, mas chega uma hora que a colateral não dá conta mais, vai fechando, tá? O fluxo fica lento, até que chega uma hora, você fechou a via principal, né? O fluxo fica lento até que chega uma hora que vai pro saco. Então a gente tem que saber individualizar a escolha do paciente elegível ou não para a recanalização, tá bom? Então essa é a grande fronteira da vascular, eu quero que você guarde esse conceito. Agora, para a prova, você tem que saber isso aqui, ó. Tratamento agudo do AVC isquêmico, usando aquelas 3 variáveis que eu citei várias vezes na aula. Primeira coisa é método. Qual é o método de escolha para recanalizar? Alteplase é a droga de escolha. Tem um asterisco aqui, ficou grande, desculpa. Por que tem um asterisco? Porque o tenecteplase, na dose de 0,25 mg em bolos, tem estudos já, vários, mostrando que é tão eficaz quanto a alteplase. Não entrou ainda na recomendação da American Heart Association, mas já foi autorizado, inclusive, pela FDA, sendo estratégia de tratamento para AVC isquêmico nos Estados Unidos. Na Anvisa ainda não, mas vai entrar, né? Inegavelmente vai entrar. Muito bem. Dose do tenecteplase, 0,25 mg/kg em bolos. Mas a dose que você tem que saber é do alteplase. Alteplase tem como sinônimos ativador de plasminogênio tecidual, ou também tem como sinônimo, o alteplase, RTPA. Às vezes está escrito de forma diferente e dá uma bugada. Tá? Então, alteplase é o ativador de plasminogênio tecidual, ou RTPA. Dose, 0,9 mg/kg. 0,9 mg/kg, tá? Às vezes cai lá em prova grama por quilo. Não é grama, é miligrama, tá bom? E tem um teto, que é o teto de 90 mg, ponderando-se, portanto, um teto de peso de 100 kg. O paciente com 220 kg vai ser trombolizado com 90 mg, tá bom? E como é que você faz essa administração? Diferente do tenecteplase, que é em bolos, o que é uma vantagem, no alteplase você faz 10% em bolos e os 90% restantes em infusão de 1 hora. Ok? Muito bem. Janela, 4 horas e meia. Lembra que eu falei que 4 horas e meia era fortuito quando eu explicava para você sobre mismatch flare de fusão? Pois é, essa é a janela de trombólise, 4 horas e meia. Desde que eu tenha uma tomografia. Tomografia com tomo normal ou aspects maior ou igual a 6, como a gente viu naquele outro slide. E aquela janela desconhecida? Olha aqui onde entra a ressonância. Esse é o cenário que eu uso ressonância. Imagina o seguinte, ó. O vovô dormiu 8 horas da noite, zerado, voando, correndo durante o dia. Acordou 8 horas da manhã, hemiplégico e afásico. Hemiplégico à direita e afásico. Você já sabe até qual é a artéria, né? Se for proporcionado a déficit de força, é M1 pré-lentícula estriada. Se for desproporcionado à fraqueza, é M1 pós-lentícula estriada, certo? Então o vovô acordou hemiplégico e afásico, é uma coisa extremamente deletéria. Chegou no PA, 9 da manhã, 1 hora depois do reconhecimento ele estava lá. Aí eu vou me perguntar o seguinte, tá, o que eu faço para ele? Vou fazer angiotomo. Fiz angiotomo, tem oclusão proximal? Esquece trombólise com janela desconhecida. Tem oclusão proximal, ou seja, cerebral média ou carótida, que é o provável nesse vovô que eu estou te descrevendo, esquece trombólise. Ele vai entrar na linha de baixo, que é a linha da trombectomia, certo? Então, não quer dizer que trombectomia e trombólise são mutuamente exclusivas para todo mundo. Eu não posso trombolizar com janela desconhecida e apenas com janela desconhecida na vigência de oclusão proximal. Cuidado com isso, ok? Então, se for janela desconhecida e tiver oclusão proximal, não posso trombolizar. Mas no cenário de cima, o paciente teve um AVC há 2 horas, eu sei a janela, não importa se é vaso distal ou proximal que está ocluído. Ele vai trombolizar e depois vai para a trombectomia se tiver indicação, ok? Mas na janela desconhecida, só posso pensar em trombólise com janela desconhecida se, número 1,
tiver o mismatch flare de fusão na ressonância. Número 2, não tiver oclusão proximal. Ok? Por quê? Se tiver mismatch, eu vou inferir que o evento tem menos de 4 horas e meia. Certo? Agora, se eu tenho oclusão proximal, para a prova carótida e cerebral média, segmento M1, perfeito? M1, eu posso sim fazer trombectomia, desde que eu tenha até 6 horas no início dos sintomas, e aqui eu preciso somente da tomo de crânio. Tomo de crânio me mostrando normalidade ou Aspex maior ou igual a 6. Por que tem 2 asteriscos? Porque tem um estudo brasileiro chamado Resilient, que mostrou que até 8 horas você pode incluir pacientes só com tomografia, né? Então, ainda não é uma recomendação 1A, por isso que não é a recomendação que eu trouxe. O que está aqui é o que é 1A pela American Heart Association, mas a gente sabe que isso vai ser incluído. Tem o estudo brasileiro e tem outros, né, mostrando a viabilidade dessa inclusão só com tomografia até 8 horas, ok? Por que isso? Porque na janela estendida, que é de 6 a 24 horas, eu preciso do software. E claro, né, pessoal, aquele software não é barato, tem que pagar licença. E é extremamente caro para comprar e para manter mensalmente. Então não é todo hospital que tem. Por mais que seja um software, ele é muito caro. A engenharia por trás, nem vou dizer que é um negócio extremamente difícil, né? Mas alguém fez, patenteou e cobra por isso. Então o Rapid é caro. Então o estudo de perfusão não é para todo mundo. E a gente sabe que muito provavelmente, e essa é a grande fronteira do tratamento do AVC, só a tomografia vai me permitir, usando o Aspex mesmo, e o grau de colateral, vai me permitir no futuro trombolizar ou trombectomizar pacientes sem a perfusão. Então, em algum momento, vai cair isso. Mas guideline, prova, 1A, tem que ter perfusão de 6 a 24 horas. Mostrando o quê? Aquele mismatch, né? O ratio de 1.7 que eu disse há pouco para você. Perfeito? Então, aqui, pessoal, tem a essência do tratamento agudo do AVC isquêmico. Aí vem as polêmicas. Eu já passei por várias delas enquanto falava aqui para você, mas vamos elencar direitinho. Vamos condensar isso tudo. Primeira, recanalização de large core. O que é isso? A pergunta é, tem sentido abrir o vaso mesmo que o Aspex esteja abaixo de 5? Alguns estudos incluíram pacientes com Aspex 0. Todos os territórios estão com hipotensidade inicial. E mostrou-se benefício. Mas aí é um benefício bidirecional. Melhorou, né, o número de pacientes que ficam bem, e eu uso uma escala, que é a escala de ranking, para dizer isso. O que é a escala de ranking? É uma escala de 1 a 5 para verificar o estado do paciente funcional, né, a funcionalidade pós-AVC. Ranking 1 é o paciente que ficou zerado, nenhuma incapacidade significativa. Ranking 5 é o cara que ficou com uma deficiência grave, confinado à cama. O cutoff aqui é o ranking 3, que é o paciente que passa a precisar de ajuda para caminhar. Ele só anda com bengala ou andador, tá? Abaixo disso é um paciente que ficou com alguma alteraçãozinha, que é o ranking 2 ou leve incapacidade, ou ele ficou com uma incapacidade grave, mas não está acamado, que é o ranking 4. Então acho que essa é uma forma de você entender. Ranking 1 zerado, ranking 5 na cama. O 3 anda só com ajuda. 2 é mais leve que isso, mas não é zerado. E 4 é mais grave do que andar com andador, mas não é acamado. Acho que é uma forma de você entender. O que é resultado bidirecional da recanalização do large core? Eu aumento a proporção de pacientes ranking 1 e 2, pacientes bem, mas eu também aumento a proporção de pacientes ranking 4 e 5. Então, à custa de melhorar a funcionalidade de um grupo de pacientes, eu aumento a chance do indivíduo ficar gravemente acometido. O que tem, obviamente, os problemas implicados, e isso tem que ser discutido com a família. Não é recomendação da American Heart Association. Isso é polêmica. Eu estou trazendo porque a gente sabe que isso pode cair em uma prova, o conceito disso, tá? Entenda isso. Pode cair do tipo assim, os estudos de recanalização do large core mostraram que parece sim haver um benefício para um grupo de pacientes, mas à custa de produzir mais pacientes com disfunção grave. Trombectomia sem trombólise. Isso aqui é a pergunta mais óbvia, né? Que a cardiologia já passou por isso, né? Você não faz CAT e trombólise no indivíduo com IAM com supra. Então essa é a pergunta a ser respondida pelo AVC, né? Tem indicação de fazer só trombec? Então tem um compilado de estudos asiáticos, o mais importante é o DIRECT, MT, tá? De Mechanical Thrombectomy, né? O MT, DIRECT, direto, então um nome bem sugestivo, né? Vá para trombectomia direta, que mostrou o seguinte, olha,
é muito provável que seja tão eficaz quanto trombólise mais trombectomia. E com um benefício adicional, que é sangrar menos. Só que isso na análise de subgrupo. Especialmente vovô, paciente com insuficiência renal, paciente que usa dupla de agregação. Então, faltam estudos para definir quem é o paciente que vai ser submetido só à trombectomia e quem é o paciente que vai para trombólise e trombectomia. Por hora, para a prova, 1A, trombólise e trombectomia. E você já sabe, quando é que não tromboliza, se tiver oclusão proximal, na janela desconhecida. Aí você vai pensar só em trombectomia, se tiver indicação, claro. Ok? Qual trombolítico? Essa aqui eu já te respondi. Alteplase, 0,9 mg/kg, 10% em bolas, 90% em 1 hora restante. Dose de escolha, droga de escolha. Tenecteplase, 0,25 mg/kg em bolos. É a fronteira, aprovado no FDA, vai entrar em algum momento no nosso guideline, tá? Trombectomia não proximal anterior, olha só, essa é outra fronteira, né? Então, assim, trombectomia, tô falando aqui, batendo para você. M1 e cerebral e carótida interna. E outros vasos? Se for basilar, se for cerebral anterior, se for M2. Na prática, gente, tem muito tempo que a gente usa trombectomia para esses vasos, não é muito tempo, tá? Agora, não está incluindo no guideline. Por quê? Porque não teve estudo que selecionou esses pacientes, tá? Então, existe um conceito em estudo, que é o conceito que a gente chama de cherry picking. Sabe o que é cherry picking? Selecionar a cereja. Então, quando você vai fazer um estudo de uma coisa que obviamente envolve dinheiro, estou falando de um catéter que não é barato, trombectomia envolve dinheiro. Tem gente que vai ganhar dinheiro com isso. Você não quer colocar todo mundo. Você quer selecionar o paciente que tem maior chance de dar certo. Aliás, antes dos 5 grandes estudos que mostraram que trombectomia é efetiva, tiveram vários outros negativos. Então, a trombectomia bateu na trave inúmeras vezes até melhorar a seleção de pacientes, colocar só ali o contrafilé, só o paciente que provavelmente vai responder para aquela terapia, para mostrar que é benéfico. Então, agora que a gente começa a ter estudos, incluindo só oclusões mais distais. Então, primeiro você coloca aquela terapia como benéfica, depois você estende, amplia ela, tá? Então, na prática, a gente faz off-label. Estudos que mostraram benefício ou não, o mais famoso recentemente é o MEVO, Median Vessel Occlusion, e ele não mostrou benefício no todo, só no subgrupo. Então, ainda não é uma coisa abalizada em guideline, não é um A. Mas a gente acaba fazendo. M2, basilar, teve o BASICS, que era o trial, né, para basilar, e que incrivelmente não mostrou benefício, provavelmente por seleção, critério de seleção, né? Mas a gente acaba fazendo, mas é importante você entender que, para prova, guideline, cerebral média M1, carótida interna, ok? Trombectomia no próximo anterior. Janela estendida sem perfusão, já havia citado, né? Então, provavelmente isso vai entrar. A gente teve um estudo recente, um estudo que ainda foi mostrado em congresso, mas ainda não foi publicado, que é o Resilient Extend, participação aí de um brasileiro, Raul Nogueira, mostrando que, olha, muito provavelmente, sim, eu posso fazer trombectomia com janela estendida sem perfusão, sem precisar do Rapid. 6 a 24 horas. Na verdade, 8 a 24 horas, né? Porque o Resilient, que é aquele brasileiro que tinha trombectomia mecânica só com tomografia, incluiu até 8 horas. O Resilient Extend, que é um braço dele, foi de 8 a 24, tá? Então, a análise preliminar é que é positivo. Então, provavelmente isso vai entrar em algum momento. A gente vai acabar fazendo trombectomia somente com tomografia, mesmo de 8 a 24 horas. Em alguns pacientes, claro. Qual que é o saldo final de tudo isso aqui, ó? Na dúvida, tromboliza. E paciente com AVC, déficit neurológico focal, preste atenção, pelo amor de Deus, de tudo que eu falei, que eu mais quero que você preste atenção. Se tiver no PA, o paciente tem um déficit, tem menos de 24 horas, encaminha para um centro com neurologia. Porque esse paciente pode ser elegível, até com mais do que 4 horas e meia, 8 horas, enfim, a coisa está avançando. Ele pode ser elegível para recanalização. E pode ficar bem, pode ficar ranking 1. É um paciente que você não encaminha, 2 dias depois ele está acamado, ranking 5, ou você encaminha e dali 1 mês ele está ranking 1. Olha a diferença que você faz na vida do paciente. E depois, pessoal, que a necrose liquefativa está estabelecida, tem que fazer, tá? E
realçando, sublinhando ainda mais a relevância de encaminhar, vem a craniectomia descompressiva. Então veja, aquele paciente que já tem uma isquemia bem definida, que a gente viu que eu não vou trombolizar mais, mesmo ele, se for um AVC maligno, ou seja, envolvendo mais do que 1/3 do território da cerebral média, e ele tiver deterioração do nível de consciência, né, isso porque está tendo herniação, está tendo desvio aqui do ventrículo, que é o que está acontecendo nessa imagem, mesmo esse paciente, nas primeiras 48 horas, presta atenção na calota esquerda, ó, eu posso tirar essa calota fazendo a craniectomia descompressiva. Eu vou permitir que o edema se estenda para fora dos limites impostos pela calota craniana, o que pode evitar o óbito e pode melhorar o prognóstico. É indicação 1A. 1A. O que é 1A? Tenho que fazer. Está provado, reprovado, indo e vindo, que é benéfico. 1A. Perfeito? Muito bem. Agora que você está craque no tratamento agudo do AVC isquêmico, vamos passar agora de forma bem mais direta sobre outros aspectos. O primeiro deles é a profilaxia. Beleza. O cara teve AVC, fiz o tratamento agudo, defini o que eu vou fazer, e aí, qual foi a causa? A causa eu posso agrupar no famoso ASCOT, que é o seguinte, ó, aterosclerose de grandes vasos, aterosclerose de pequenos vasos, que é o small vessel, cardioembolia, outras causas, dissecção. Existe um protocolo AVC, exames que eu vou fazer para investigar essas 5 grandes causas. Então, obviamente, você já fez a tomografia ou a ressonância para todo mundo com AVC, e aí vem estudo de vasos cervicais, para investigar se é uma aterosclerose de vasos cervicais ou se é um quadro de dissecção arterial. Estudo dos vasos intracranianos, o que associado à avaliação de fatores de risco lhe permite inferir o mecanismo de aterosclerose de pequenos vasos. Avaliação de cardioembolia, com eco, teste de Chagas no nosso meio e eletrocardiograma. E há outras causas, aí depende muito, né? Eu posso ter que pesquisar, por exemplo, um shunt direita e esquerda em alguns pacientes, eu posso ter que investigar sífilis em outros pacientes, tá? Então, é importante entender que o mecanismo do AVC é 30% cardioembólico, mais ou menos também 30% aterosclerose de grandes vasos. Agora, tem um grande contingente que não encaixa aqui, não é nem cardioembólico nem de grandes vasos. Desse contingente de mais ou menos 35%, a maioria vai ser aterosclerose de pequenos vasos. Mas tem outros mecanismos. Pode ser outro mecanismo, por exemplo, mulher com várias tromboses prévias, que tem morbidade do ciclo gravídico puerperal, que teve trombose venosa e que tem anticoagulante lúpico positivo, que tem anti-beta-2 positivo. O que você está pensando aqui? SAF, tá? Que é outro exemplo para você. Eu, esse que vos fala, já tive um AVC, por mais peculiar que isso pareça, né? Tive um AVC pequeno, trombolizou, fiquei bem, ranking, né, 0, né, 1, ou seja, na escala modificada é 1, né, antigamente era 0, ou seja, sem déficit nenhum, e foi uma embolia paradoxal, um shunt direita-esquerda. Foi no meu val patente, que acabou permitindo a subida de um êmbolozinho, fechou cerebral posterior, e aí trombolizou, trombectomizou e ficou tudo certo, tá? Mas veja, tem que pensar em mecanismos diferentes. E é por isso que é tão caro para mim a importância de se reconhecer que é um potencial AVC e encaminhar. Isso muda a vida da pessoa. A pessoa pode ficar completamente zerada, né? Não tem nem lesão na ressonância controle. Então isso é uma realidade, desde que, obviamente, você reconheça. Não dá para chegar no PA, o cara tá lá com uma fraqueza, e você fala, pô, 5 da tarde, acaba o meu turno às 7, o cara da noite resolve. Às vezes, o cara da noite, quando ele chega, já deu 2 horas, já queimou, já era. Mesmo que ele encaminhe, tem que fazer mais. Então, tempo é cérebro. Tempo é muita coisa, né? Tempo é dinheiro, tempo, enfim. Para cada aula, tempo vai ser uma coisa. Nesse mundo hoje de coach, de interação, tempo é muita coisa. Mas é cérebro também. Não esquece isso. Tá bom? Beleza. E o que eu faço de profilaxia de acordo com a origem do evento? Se for uma aterosclerose de grandes vasos, controle de fator de risco e pode estar indicada a abordagem da aterosclerose. Como é que eu faço isso? Indivíduos com uma estenose menor do que 50%, eu vou apenas fazer estatina antiagregante. Se for de 50% a 69% e for mulher, além da estatina do antiagregante, a rigor não se recomenda intervenção. Se for homem, além de estatina antiagregante, se recomenda como primeira escolha a endarterectomia. Quando é que eu vou fazer a
angioplastia no lugar da endarterectomia. Se o paciente tiver uma de 3, radiação cervical prévia, distorcendo a anatomia, se ele tiver uma localização daquela estenose que não permite você abordar por cirurgia, basicamente pelo ângulo da mandíbula, então a estenose está aqui, não tem como eu cirurgicamente desafiador, né? Então, endarterectomia não é a melhor opção. Então, ponto da aterosclerose. E, finalmente, alto risco pré-operatório. Paciente com vários fatores imputando um risco operatório alto, você vai para a angioplastia. E o grande ponto é, né, o serviço ter qualificação, número para aquilo. Porque quando você compara técnicas cirúrgicas, você tem um bias enorme aqui, que é o seguinte, depende de quem está fazendo. Se você compara num centro em que você tem uma equipe de vascular não muito habituada contra uma equipe endovascular fera, a endovascular vai ganhar. Agora, quando você junta todo mundo e olha o overall, a endarterectomia parece ser superior. Mas isso pode mudar no centro, dependendo de onde você estiver. Então, tem que ter esse racional aí. Mas para a prova, ninguém quer saber isso, né? Para a prova, endarterectomia na frente de angioplastia. Exceto nesses 3 cenários que eu te disse, e exceto se tiver uma estenose grave, de 70% a 99%. Porque aí já tem estudo dizendo que tanto faz, mesmo olhando o todo. Ok? Então guarda isso, e aqui, independentemente se é homem ou mulher. Só vou fazer um destaque, se for 100%, você não mexe, tá? 100% já era. Isso é uma coisa antiga, né? Se for 100% de oclusão aguda, é um AVC isquêmico agudo, vai tratar que nem eu te expliquei há pouco. Agora, descobriu no ambulatório que não passa fluxo nenhum ali daquele lado. Não vai mexer nisso, porque se você mexer, vai deslocar trombo dali e vai piorar tudo. Se o paciente já fechou, já fechou. Ele está dando conta do recado, enfim, por outros mecanismos. Ok? Muito bem. Outra coisa que a gente tem que focar aqui agora é o que mais. Dá uma travadinha aqui. Opa. Desculpa. Tá. Acabou ficando na frente. Então, eu vou falar para você. Se for uma aterosclerose de pequenos vasos, eu vou só controlar fatores de risco. Controlar a pressão, vou controlar diabetes, vou controlar tabagismo, vou controlar dislipidemia, vou controlar obesidade. Aqui eu vou fazer um destaque para essas drogas novas, né? Os inibidores SGLT2, não é tão novo assim, né? Mas que cada vez mais expande indicação e, claro, né, pessoal, os análogos de GLP-1. Então, agora com a aprovação do tirzepatide no Brasil, a gente tem um cenário diferente, né? Então, são drogas que inequivocamente melhoram várias coisas, né? O tirzepatide, inclusive, tem o benefício de diminuir resistência à insulina. Então, isso aqui vai ser introduzido no manejo desses pacientes com risco cardiovascular, tá? E esse mecanismo de lesão de pequenos vasos. Cardioembolia, estou falando aqui de indicação ou não de anticoagular. Então, hoje, DOAC, anticoagulante oral direto, é o padrão ouro. Quando é que você não usa DOAC? Válvula metálica, né? Ainda não tem evidência, e SAF. Talvez sejam os 2 cenários principais. Tem estudo, inclusive, de 2025, mostrando que até na insuficiência cardíaca de baixa fração de ejeção, você pode usar DOAC. Então, assim, tirando válvula metálica e SAF, até agora não tem estudo mostrando que pode ser DOAC, em todo o resto, em algum momento, o DOAC já se mostrou benéfico. E lembrar que tem um acúmulo enorme de evidência de que DOAC sangra menos, o paciente fica mais tempo no alvo, né? E, obviamente, é tão eficaz quanto ou mais, dependendo do estudo que você avalia. E outras causas, aí depende do mecanismo, né? SAF, varfarina. Forameval patente, mais uma vez falando de mim, fechar o forameval. Então, vários estudos mostraram negatividade, até que ali, em meados de 2020, o device, que é o Amplatzer, é um device que se mostrou positivo, né? Você fecha o forameval patente, é como se fosse um guarda-chuvinha, em que ficam cada balão para um átrio, e aí você fecha a comunicação, para de passar endo, vida que serve, né? Claro, tem uma bolota de níquel com titânio no seu coração, mas fechou o buraco e, a rigor, isso não gera risco aumentado de AVC, você eliminou o mecanismo. E se for dissecção? Dissecção é a seguinte, você tem a formação de um lúmen falso, pode formar ali por estase de sangue e trombo, esse trombo pode deslocar e atingir a luz verdadeira, isso pode impactar lá na frente, né? Pode trombolizar, embolizar e gerar um AVC. Como é que trata? Se trata profilaticamente com dupla antiagregação. Tá? Essa é a conclusão dos estudos que avaliaram profilaxia. O estudo mais famoso inicial se chama CADIS,
né? É claro que análise de subgrupo mostra que se tiver um trombo muito grande, dependendo ali da extensão, você pode anticoagular o paciente. Mas aqui é, assim, detalhe, né? Para a prova, lembre-se de dupla antiagregação como manejo de dissecção. Manejo em termos, obviamente, de profilaxia, tá bom? Muito bem. Aí a gente parte para um cenário muito específico, que é o AIT. O AIT é aquele cenário em que houve o déficit, mas houve recanalização espontânea. Então, no AIT, eu defino o AIT com base na neuroimagem, revelando a ausência de isquemia, tá? Cuidado com a definição antiga de reversão neurológica em período inferior a 24 horas. Né? Tem tudo a ver com aquela questão de colateral que ele disse. Tem paciente que não aguenta 2 horas de isquemia e vai queimar o HD. E tem paciente que vai aguentar 20, 23 horas. Então, só limitar por tempo o que é ou não AIT, péssimo. É a ressonância que define. Mas olha só, descobriu-se por 2 grandes estudos, que é o POINTS, principalmente, né, e o CHANCE, né? Eu estou citando aqui, mas não precisa saber os nomes, tá? Esses 2 estudos mostraram o seguinte: independentemente de ser um AIT ou de ser um AVCzinho pequeno, com NIH menor do que 5, que eles chamaram de AVC minor, AVC menor, né, minor, AVC menor, tá? Descobriu-se o seguinte: nesses pacientes, você vai procurar a causa do AVC, vai fazer o protocolo que eu te mostrei lá. Achou uma FA, vai anticoagular. Achou um FOP, vai fechar, tá? Agora, só um parêntese, tá? FOP é mecanismo de AVC em paciente jovem. 30% quase da população tem foramen aval patente. Não é todo mundo que tem foramen aval patente que é premiado com um AVC causado por foramen aval patente. Então, tem um score, que a gente chama de ROPE score, que avalia qual é a probabilidade daquele foramen aval patente ter sido a causa do AVC. Basicamente é o seguinte: se tiver outros fatores de risco, o FOP não deve ter sido a causa. Se o cara não tiver nada, tiver aí tudo zerado, não tiver hipertensão, diabetes, lipidemia, tabagismo, etilismo, nada, e teve AVC, aí você vai botar nas costas do FOP e vai fechar ele, tá? Então é mais ou menos isso, tá bom? Mas, tirando esse parênteses, o que descobriu-se é o seguinte: em AIT ou AVC minor, você vai fazer a profilaxia de acordo com a causa, portanto você vai ter que fazer o protocolo, tá? Só que isso demora, né? Você não faz todos os exames em 2 horas. Até que você identifique a causa, ou eventualmente se você não identificar uma causa que requeira um manejo específico, né, tem uma pegadinha aqui, que é o seguinte: vai fazer dupla antiagregação para esses pacientes, tá? Então veja só, o que é o habitual? AS estatina, para todo mundo, até definir uma etiologia específica e mudar a profilaxia se for o caso. Se eu não achar profilaxia, não achar nenhuma etiologia, por exemplo, eu estou achando que é uma aterosclerose de pequenos vasos. Não achei nada. O paciente que teve um AVC, mas não tem aterosclerose, não tem cardioembolia, não tem FOP, não achei nada. Vai ficar com essa estatina o resto da vida, né? Agora, se for um AIT ou um AVC minor, aí, nos primeiros 21 dias, eu vou usar dupla. E só depois eu vou usar a mono antiagregação. Então, esse é um cenário AVC e minor ou AIT que eu vou usar dupla por 21 dias. Mas aí não é só AIT. É o AIT que eu chamo de alto risco. Então, como é que eu defino um AIT como alto risco? Tá? É a variável, é o ABCD2 o nome dessa escala. É a variável inicial idade, maior ou igual a 60 anos, ponto 1 ponto. Pressão arterial maior ou igual a 140/90, ponto 1 ponto. Clínica de fraqueza unilateral, alteração de fala, 2 pontos para fraqueza, 1 ponto para fala. Duração de 10 a 59 minutos, ponto 1 ponto. Maior ou igual a 60 minutos, ponto 2. Diabetes, ponto 1 ponto. Se eu tiver mais do que 4 pontos, isso é um AIT de alto risco. Esse é o paciente, né, a rigor, que vai ter indicação da dupla por 21 dias. Esse ou o paciente que acabou tendo um AVCI minor, NIH menor que 5. Perfeito? Muito bem. Agora que você está craque nisso tudo, vamos passar para o AVC hemorrágico. O AVC hemorrágico, pessoal, ele pode ocorrer basicamente por um sangramento subaracnoide, que é a ruptura do aneurisma, ou, onde a gente vai focar, por um sangramento intraparênquima. O AVC intraparenquimatoso, em 70% das vezes, ele é hipertensivo. Fatores de risco são LDL baixo, etilismo, tabagismo. E eu tenho outras causas. Aqui eu vou destacar a angiopatia amiloide, que é importante ser reconhecida, mas podem ser causas muito mais raras, né? Malformação arteriovenosa,
trombose venosa cerebral. Trombose venosa cerebral pode gerar AVC hemorrágico. E aqui o tratamento é contraintuitivo. É um cara que tem hemorragia intracraniana, mas que quando eu investigo, eu vejo que ele tem uma trombose. E é a estase venosa que gerou o sangramento. Como é que trata esse cara? Coisa mais contraintuitiva possível. O que você pensaria que você nunca vai fazer para alguém que está com sangue na cabeça? Anticoagular. Você vai anticoagular, porque a causa do AVC, nesse caso, foi a estase venosa. Claro que, pelo amor de Deus, não se anticoagula todo AVC hemorrágico. AVC hemorrágico, causado por trombose venosa cerebral, é tratado com anticoagulação. Tenho que ter evidência inequívoca de trombose venosa cerebral, o que eu só vou garantir por angiotomografia, vendo que tem ali um stop, tem um trombo, tem uma obstrução, né, da drenagem venosa, né, naquele indivíduo. Ok? Muito bem. Posso ter discrasia sanguínea, vasculite, uso de cocaína, neoplasia, várias causas para um AVC hemorrágico. Mas como é que eu identifico quem é o paciente que provavelmente teve um AVC hemorrágico intraparencimatoso clássico, que é o hipertensivo, ou não? Olha só, é pela tomografia, pela topografia do sangramento. Isso tem a ver com uma peculiaridade anatômica. Em algumas regiões da circulação intracraniana, eu tenho vasos muito finos se originando de vasos calibrosos. E nessas regiões, eu tenho uma transição muito abrupta de pressão, tornando esses vasos suscetíveis, né, ao sangramento. Né? São chamados aneurismas de Charcot-Bouchard. São aqueles aneurismas micro que se formam nesses pequenos vasos porque a pancada da pressão ali é muito alta. Então já daí você entende por que a hipertensão é o principal mecanismo para gerar AVC hemorrágico intraparencimatoso. Quais são essas regiões em que eu tenho essa peculiaridade anatômica? A primeira e mais importante são os núcleos da base. Tá? Então, além do núcleo da base, eu posso ter o tálamo. Além do tálamo, eu posso ter a ponte. E são esses os territórios mais comuns. Raramente, eu posso ter cerebelo. E muitíssimo raramente, eu posso ter o próprio córtex. Então, a ideia é, se o sangramento for principalmente de córtex, isso coloca um ponto de interrogação. Será que foi hemorrágico ou será que é uma daquelas causas raras que eu mostrei para você há pouco? Tá? MAV, angiopatia amiloide, né? Enfim. Então, se for fora desse território do meinho, núcleo da base, tálamo, ponte e até cerebelo, se estiver fora disso aí, vamos pensar em outras causas. Então, lembra desses radiofenótipos aqui, são os clássicos. Esses são AVCs hemorrágicos hipertensivos clássicos, ó. Núcleo da base com tálamo, região ali de cerebelo e ponte. Se for fora disso aqui, ó, sangrou aqui, sangrou aqui, sangrou aqui, né, sangrou aqui, enfim, qualquer lugar fora desses que eu te mostrei, vamos colocar em xeque se é hemorrágico hipertensivo ou não. Perfeito. Falando dos hipertensivos, existe um score, que é o score ICH, que te prediz mortalidade. Basicamente, você vai olhar o Glasgow na admissão do paciente, a idade, o local do hematoma, o volume do hematoma, se tem hemoventrículo ou não, e você vai ter uma pontuação de 0 a 6. Um indivíduo com 5 ou 6 pontos, por esse estudo, 2001, que é o estudo pivotal desse score, teve mortalidade de 100%. Indivíduo com ICH de 0 não é para morrer. Com 1, 13%, e aí eu vou aumentando. Tá? Então, o que é importante entender? Nessa época aqui, o que você fazia pelo AVC hemorrágico? Praticamente nada. Não tinha nada que era um A. A gente não sabia nem o alvo de pressão. Então, esse racional, é por isso que eu trouxe esse slide, ele é antigo. Então, isso pode cair na prova, dizendo que AVC hemorrágico tem alta mortalidade. Por esse estudo de 2001, tinha mesmo. Mas hoje, eu tenho várias estratégias 1A. Mudou o cenário. Quais são as estratégias 1A para tratamento de AVC hemorrágico? Eu tenho 4. Unidade de AVC é 1A. Controlar a discrasia sanguínea rapidamente é 1A. Drenagem minimamente invasiva, cirúrgica, em casos selecionados é 1A. E o famoso Bundle of Care, conjunto de medidas agudas. A grande estrela aqui é o controle pressórico. O alvo bem definido que eu vou te mostrar. Tá? Então, a primeira coisa, unidade AVC. Unidade AVC não é um lugar mágico. O que tem ali? Gente treinada e capacitada em AVC, que vai reconhecer complicações, vai acionar um protocolo, tem que ter protocolo em unidade AVC,
vai permitir tratamento rápido e vai diminuir demais a mortalidade. Unidade AVC é um A. Isso é pergunta para a prova. E controle de discrasia sanguínea, outra coisa que vem caindo muito em prova, tá? É o seguinte, esse aqui é um extrato da American Heart Association. Eu tirei o print de lá para mostrar para você. Isso está disponível, gratuito, então é do American Heart Association. É um guideline de 2025 que fala o seguinte: indivíduos com AVC hemorrágico que tenham discrasia, que estejam anticoagulando, o que ele sugere? Ó, se for uso de antagonista de vitamina K, varfarina, veja só, ele faz uma diferença do NR, de 1.3 a 1.9 a 1,2. Mas olha qual que é a primeira coisa que ele põe. É o complexo protrombínico. Então, o que esse estudo mostrou? Gente, complexo protrombínico é melhor do que plasma fresco. É isso que mostrou. Então, complexo protrombínico é a droga de escolha. Só que assim, qual é o hospital que tem complexo protrombínico? Quase nenhum. É a droga de escolha, mas quase nenhum tem. Se cair na prova, complexo protrombínico. Melhor do que plasma. Vários estudos mostrando isso. E o que ele fala é o seguinte, você faz inclusive vitamina K, né, para reverter esse NR no segundo momento. Mas alternativamente, você vai fazer o plasma fresco, o que acaba sendo a realidade na maioria dos serviços, né? Porque a gente não tem o complexo protrombínico. Tá bom? Beleza. Se usou da bigatrana, que lembra, dos anticoagulantes orais diretos, é o único que tem um mecanismo diferente. Ele é um antitrombina 3, ele não é um anti-10A. Portanto, para esse paciente, eu vou me perguntar o seguinte, tem menos de 2 horas que ele tomou o remédio, potencialmente eficaz até 8 horas, né? O que eu vou pensar para ele? Se for uma coisa que tem pouco tempo, eu posso fazer o carvão ativado, tá? Posso fazer o carvão ativado, activated charcoal, né? Se eu tiver menos de 2 horas, né? Não tem menos de 2 horas. E quando é que você pensa em até 8 horas? Paciente com gastroparesia. Mas assim, isso é individualização clínica. A rigor, 2 horas é o cutoff. Se for o uso de dabigatrana, tem reversor específico, que é o idaracizumab. Se eu tiver, beleza. Se eu não tiver, quem é que eu faço? Mais uma vez, complexo protrombínico. Ok? Aqui é um complexo ligeiramente diferente. É o complexo trombínico que ele chama de PCC, e o outro é o de 4 fatores, né? Algumas pessoas chamam de ativado, enfim. Mas é o complexo trotrombínico. Mesma coisa, mesmo raciocínio para os inibidores de 10A. Quais são eles, né? Edoxabana, rivaroxabana e apixabana. Para esses, mesmo raciocínio. Tem menos de 2 horas, vou lá para o carvão ativado. Tem mais de 2 horas, ou não tem gastroparesia, vou pensar no reversor. Tem reversor também. Se para o antitrombina 3, que é a dabigatrana, é o idaracizumab, aqui é o andexanet alfa, que também não está disponível na maioria dos serviços. E quem é a estrela da vez, que eu já falei várias vezes para você nessa aula, quem é? É o complexo protrombínico. Veja que aqui eu vou usar, a rigor, o mesmo complexo protrombínico de 4 fatores que é preconizado para a intoxicação por varfarina. Já no idaracizumab, se pondera apenas o complexo protrombínico mais simples, sem os 4 fatores. Não vou entrar em detalhes hematológicos. Por quê? Pelo ponto, né? Porque o antitrombina 3 é um ponto de obstrução diferente do 10A que está lá na frente. Então, se eu quebro só o antitrombina 3, eu tenho coisa da cascata de coagulação ainda viva. É diferente do 10A, que é o final da coisa, e aí eu tenho que repor tudo que está atrás. Mais ou menos essa é a ideia, tá? E se for heparina? Lembrar que se for heparina não fracionada, eu vou de protamina, e se for de baixo peso, eu vou de protamina. Mas aqui é muito menor o grau de evidência, é 2B contra 2A, tá bom? Controle de discrasia sanguínea, bota um grande asterisco na sua cabeça para a relevância do complexo protrombínico. Perfeito? E o bundle of care? O que é isso, né? Basicamente, gente, não é nenhuma mágica, né? Aqui se mostrou o seguinte, o mais importante é, eu preciso diminuir a pressão arterial do paciente para um alvo de sistólica ao redor de 140. Esse é o estudo Interact 3 que mostrou isso. Eu quero que você repita comigo aqui agora, em voz alta aí, tá? Vamos lá. Pressão sistólica ao redor de 140. Por mais que no flowchart, e é por isso que eu trouxe esse é o flowchart da American Heart Association, ele tenha colocado abaixo de 140, que é o que você pode encontrar na sua prova, o mais correto não é abaixo de 140, é o ao redor de 140.
Por quê? Porque é o seguinte, 110 é abaixo de 140, 90 é abaixo de 140, 120 é abaixo de 140. E a gente sabe que quanto mais baixo fica, mais eu estou fechando a torneira, mais eu estou favorecendo isquemia para territórios que vão estar com dificuldade de receber sangue, porque eu tenho sangue fora do vaso, dentro da cabeça, aumentando a pressão, limitando a chegada de sangue. Então é ao redor de 140. 135, 138, 142, 140. É isso que é o alvo, não é 110. 110 pode falar, beleza, está controladinho, não vai sangrar mais. Realmente, vai diminuir a chance de sangramento. Mas, ao mesmo tempo, você diminui perfusão para outros territórios, você piora o prognóstico. Então, o controle pressórico do AVC hemorrágico intraparenquimatoso é sistólica ao redor de 140. O Bundle of Care ainda leva em consideração, né? Todas as condutas básicas de CTI, né? Então, se entubar, cabeceira elevada, fazer clorexidine para evitar PAV, né? Pensar bastante em profilaxia para TVP. Então, se for um sangramento estável há pelo menos 24 horas, posso fazer heparina profilática, estável, né? Não está progredindo. Então, essas medidas todas entram nesse conjunto de medidas, mas a estrela aqui é o controle pressórico, alvo de sistólica ao redor de 140. Evitar balanço hídrico muito positivo, muito negativo, evitar hipertermia, né? Então, medidas de neuroproteção gerais. E aí tem consulta ao neurocirurgião. Por quê? Porque tem estudos mostrando isso aqui, pessoal. A drenagem minimamente invasiva, um device específico, é quase que uma agulha super fina que eu vou posicionar, eu vou furar, eu vou puncionar esse sangramento e vou drenar. Aí você deve estar se perguntando, isso assim, parece uma coisa meio óbvia, né? Vou dar uma puncionadinha ali e tirar o sangue. Por que demorou tanto tempo para isso virar um A? Por que isso não fazia? Pelo seguinte, gente, a ideia é que se você coloca um negócio muito fino e começa a puxar sangue, vai coagular o sistema. Coagula o sistema e entope e não vem mais. Então, a forma de reverter isso, até que se tivesse a tecnologia de um dispositivo específico que consegue drenar em alto fluxo e que às vezes a gente até põe um pouquinho aqui de trombolítico, bem pouquinho, só para impedir, né, a coagulação no circuito, a ideia era abrir aqui, ó, fazer uma trepanação e aspirar, que nem você faz para drenar um hematoma extradural. E, obviamente, nessa brincadeira, você está machucando um monte de tecido cerebral. Então, os estudos eram sempre negativos, negativos, negativos. Até que, com esse device de drenagem minimamente invasiva, se tornou um A. Tem estudo mostrando que é relevante. A indicação seria o paciente que tem um sangramento maior do que 30 ml supratentorial. Essa é a indicação. Felizmente, mais uma vez, isso não está à disposição na maioria dos serviços, mas pode cair em prova, está estabelecido o benefício dessa medida, tá? E para finalizar, a angiopatia amiloide, só quero que você saiba o seguinte, vovozinho, vovozinha, tá? Que sangrou, e o sangramento não é naquele meinho, não é em núcleo da base, não é em tálamo, não é em ponte, estou pensando em angiopatia amiloide, desde que eu me lembre que esses indivíduos precisam de ressonância. A ressonância me mostra, numa sequência específica, que avalia a suscetibilidade, né, que é o SWI, suscetibilidade a moléculas de ferro, né, ela me mostra esses pequenos microsangramentos aqui, ó. Então, são os famosos microbleeds. Então, a angiopatia amiloide tem um critério para isso, que é o critério de Boston, em que, basicamente, eu faço a ressonância para provar que aquele sangramento que eu estou vendo, ele não é inédito. O paciente já tem evidência dessa deposição de proteína amiloide no vaso, enfraquecendo e tornando o vaso suscetível a sangramento, e isso geralmente é revelado a partir desses microbleeds corticais. Então, lembra disso, a angiopatia amiloide é a hipótese a ser avaliada no paciente idoso que tem um sangramento cortical, esse é o fenótipo que você tem que lembrar, e especialmente se ele não for hipertenso. Agora, mesmo que hipertenso, se for cortical em vovô, vai pensar em angiopatia amiloide. Se ele não for hipertenso, aí a chance de ser angiopatia amiloide é alta demais. Tem que pensar. Perfeito? Aula longa, mas eu espero realmente que tenha sido muito útil para você. Tentei passear com você por aquilo que é um A, por aquilo que é estabelecido, por aquilo que, se cair na prova, não tem discussão, e os conceitos dessa fronteira de manejo que é a neurologia vascular. Meu muito obrigado pela tua atenção, vamos dar continuidade, tem muita aula, tem muito conteúdo para você, tenho certeza que você vai se beneficiar muito dele. Muito boa sorte para você, que você tenha muito sucesso e espero ter te ajudado.
Um grande abraço e até a próxima!